Olá, o objetivo desse vídeo é falar sobre o estudo de caso que será desenvolvido ao longo desse semestre letivo. É importante destacar que essa atividade será desenvolvida juntamente com a disciplina de estágio 2, nos anos iniciais do ensino fundamental. Como vocês já devem saber, o estudo de caso é a metodologia escolhida pelo curso de Pedagogia à Distância para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Portanto, essas disciplinas de pesquisa e de estágio têm a responsabilidade de orientar e exercitar com vocês a construção de estudos de caso. Bom, em primeiro lugar, para construir o estudo de caso, é preciso estar na escola. Por isso, a gente vai caminhar junto com a disciplina de estágio. Se você não está cursando o estágio nos anos iniciais do ensino fundamental, você deve estar ciente que você terá que ir à escola para pesquisar as informações necessárias à construção do seu estudo de caso. Lembrando que o tema escolhido para o estudo de caso deve estar vinculado obrigatoriamente ao tema do estágio, ou seja, deve ser um tema relacionado aos anos iniciais do ensino fundamental. Por falar em tema, a partir da experiência de estar na escola realizando o estágio, você vai ficar atento para tudo aquilo que cause algum incômodo, para aquilo que cause curiosidade ou vontade de saber e discutir. Pode ser uma situação vivenciada na turma, pode ser as relações pedagógicas, pode ser os materiais didáticos, entre tantos outros temas. O que nós devemos lembrar é o que nos diz o conceito de experiência, algo que nos toca, algo que nos passa e algo que nos transforma. Após escolher o tema, você deve buscar as informações que serão usadas para construir o seu estudo de caso e apresentar o seu caso. Essas informações sobre o tema são conseguidas principalmente nas observações, nas conversas com sujeitos na escola ou em documentos como o planejamento da professora, os materiais utilizados por ela, os cadernos das alunas e dos alunos, entre outros. A gente deve lembrar que o objetivo de buscar essas informações primárias e secundárias do tema é para estudar e constituir um conjunto de dados que nos ajudam a construir o caso, ou seja, eles vão nos ajudar a dar os contornos da situação que elucida a questão proposta, que é o caso. Um alerta necessário a ser feito nesse sentido é que essas informações que vocês buscam nas escolas não podem ser informações baseadas na sua própria opinião, muito menos nos seus sentimentos em relação à situação. Alguns casos podem ficar muito vagos porque utilizam de informações pautadas em frases do tipo ouvi dizer, eu acho que, ou eu vi. Veja bem, você pode sim emitir as suas opiniões e dizer o que pensa a respeito do caso, mas você fará isso a partir das informações concretas, que são vindas das fontes pesquisadas na escola. Não basta apenas observar as situações, é preciso ir mais a fundo, buscar efetivamente as diversas informações que vão contribuir para delimitar melhor o caso e para pensar nas alternativas para o seu encaminhamento. Lembre-se de registrar todas as informações de forma organizada para facilitar o seu trabalho. Nós sugerimos até que você tenha um caderno de anotações. Nunca confie na memória, ok? De posse das informações, você seguirá os passos de construção do estudo, conforme as orientações que nós disponibilizamos no Moodle. Após redigir e apresentar o seu caso, você deverá buscar um embasamento teórico para pensá-lo. Ou seja, você deve fazer uma pesquisa de artigos ou estudos que vão dar ferramentas para que você possa analisar, argumentar e discutir o tema do caso. Atenção, nesse momento, dê preferência aos textos trabalhados e discutidos nas disciplinas do curso. Mas, se for necessário, você pode buscar outros materiais na internet ou em outros espaços, como a Biblioteca do Polo ou mesmo outras bibliotecas e outros locais da sua cidade. Como você aprendeu na disciplina Caminhos de Pesquisa, pesquisar artigos na internet é algo que deve ser feito
com muito cuidado, em fontes confiáveis. Tenha cuidado ao utilizar o Google. Nós recomendamos buscar artigos em revistas do sistema Cielo ou no Google Acadêmico. Depois de encontrar os textos que vão ajudar você com os argumentos, para pensar sobre o caso, para estudar melhor o caso, leia esses textos com bastante atenção. Marque as ideias importantes, tendo sempre o seu tema em foco. Após a leitura, tente articular as ideias dos textos com o tema do seu caso. Nesse sentido, uma coisa importante a ser lembrada é que não adianta nada a gente ler um ou mais artigos e não fazer nenhuma relação entre o que as autoras e os autores estão dizendo e o caso que a gente está querendo apresentar. O referencial teórico é importante porque ele traz possibilidades para pensar, para analisar, para compreender a situação que nós estamos estudando. Busque referências que realmente contribuam para o seu estudo de caso e faça a relação dessas referências com o caso construído por você. Em seguida, você chegará ao último passo do estudo de caso, que é a elaboração de alternativas que possibilitem a escola dar alguns encaminhamentos para esse caso, alguma forma de lidar com esse caso na escola. Mas lembre-se que não se trata de soluções, mas de indicações, de sugestões. A gente está lidando com uma concepção de pesquisa que não pretende resolver problemas, não pretende apontar caminhos corretos, nem apontar soluções para os incêndios do cotidiano escolar. Seria muita pretensão nossa dizer que a gente pode resolver os problemas da escola. Que problemas são esses? Eles são problemas para quem? Por que eles são problemas? São questões que a gente deve se fazer e são questões que nos conduzem a encaminhar o estudo de caso na perspectiva de ensaiar alternativas, de modos de lidar com essa questão. Então, como a gente já disse, não se trata de soluções. Esse não é o objetivo do estudo de caso. Alternativa significa possibilidades que a escola poderá adotar ou não. Essas alternativas podem ser adotadas ou não dependendo de uma série de questões, por exemplo, como a própria disposição dos sujeitos ou o modo como a escola constrói a sua cultura escolar, que cria aquilo que a gente chama de cotidiano. Em relação à redação do trabalho que você vai entregar ao final do semestre, há alguns itens obrigatórios que nós vamos disponibilizar na plataforma Moodle e que deverão ser seguidos, como, por exemplo, introdução, apresentação da questão, apresentação do caso, aprofundamento teórico, discussão e alternativas de intervenção. É preciso lembrar que, em se tratando de um trabalho acadêmico, mesmo que seja possível usar uma escrita mais livre, mais narrativa, são necessários alguns cuidados com essa escrita. Em primeiro lugar, um cuidado com as regras de formatação. Nós vamos disponibilizar essas regras, em especial em relação às citações e às referências bibliográficas. A gente sempre lembra também que a formatação adequada aos padrões da ABNT estão disponíveis para serem consultadas a qualquer momento no site da UFJF. Então, ninguém precisa ficar decorando essas regras e nem precisa ficar guardando como que se constrói uma referência ou uma citação. Basta consultar esse material. Um outro aspecto que vocês devem ficar atentos em relação à escrita é a adequação dessa escrita às normas da língua portuguesa. Essa adequação é fundamental e tem sido frequentemente uma grande dificuldade por alguns estudantes. Nós não temos como ensinar essas regras, vocês vão precisar se esforçar para adequar essa escrita. Lembrando sempre, que nós estamos num curso formando docentes, pessoas que vão mediar situações de ensino-aprendizagem relacionadas à língua, à linguagem, à alfabetização. Portanto, se você tem dificuldades com a escrita, você pode solicitar ajuda a um colega, a um amigo ou a um profissional que possa fazer a revisão do seu texto. E o plágio, que tormento. Em linhas gerais, constitui-se plágio quando você se apropria de uma ideia que não é sua e usa essa ideia como se fosse sua. Quando você copia ideias, argumentos, em trechos, frases, parágrafos de trabalhos de outras pessoas e usa isso como se fosse seu.
Isso tem acontecido com muita frequência e trata-se de um problema muito sério, porque diz respeito a nós e a nossa honestidade intelectual. E diz respeito também ao fato da gente ter que reconhecer que outras pessoas se esforçaram para fazer aquele trabalho. E aí uma pessoa vai lá, simplesmente copia e usa como se fosse seu. Isso é, no mínimo, desonesto. No trabalho de correção, nós estamos sempre atentos a isso. Nós usamos o Google, nós usamos programas que detectam plágio. Isso porque nós acreditamos que nós não devemos nos apropriar do que não é nosso sem o devido crédito. Outra questão é que, ao longo do semestre, nós vamos percebendo que algumas e alguns estudantes não acessam o arquivo com as orientações sobre o estudo de caso. E muito menos leem os sumários das semanas. E isso traz muitas dificuldades na orientação do estudo de caso e na própria construção do trabalho. Quando você faz isso, ou seja, quando você não lê as orientações, você assume o risco de fazer um trabalho ruim. Tendo essas orientações registradas no sumário e nos arquivos que nós disponibilizamos à parte, nós nos damos o direito de não ficar repetindo tudo de novo nos fóruns de dúvida. Portanto, leiam as orientações. Neste semestre, nós vamos fazer um esquema diferenciado de avaliação do estudo de caso. Em primeiro lugar, assim como era no semestre anterior, nós vamos acompanhar a elaboração do trabalho do estudo de caso num espaço específico no Moodle que nós intitulamos Estudo de Caso. Todas as orientações em relação a essa atividade serão realizadas nesse espaço somente. Vocês vão ser orientadas ou orientados por tutores ou tutoras de ambas as disciplinas, Pesquisa 1 e Estágio 2. Esses tutores vão ter acesso a esse espaço e vão poder orientar você conjuntamente. Ao final do semestre, nós vamos fazer um seminário presencial apenas da disciplina Pesquisa 1, com o objetivo de apresentar o estudo de caso e, nessa ocasião, vocês também vão entregar essa atividade para nós. Enfim, para terminar, eu gostaria de enfatizar duas coisas. Em primeiro lugar, a necessidade e a importância da participação na oficina presencial, porque nós vamos discutir nessa oficina as várias questões relacionadas ao método do caso educacional e ao estudo de caso. E, em segundo lugar, enfatizar que nós estamos sempre à disposição para ajudar em todas as dúvidas, em todas as dificuldades, ao longo de todo o processo, e esperamos que vocês contem conosco. Um abraço.